Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo nessa noite. Abra no livro de Lucas, capítulo 13, começando no versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas. Uma pregação bem forte, não é? Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Li tudo isso para chegar aqui, ó. Jesus fez 3 perguntas nessa passagem. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Vou ler outra vez. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Quero usar como pergunta ou um tema da minha mensagem que vou pregar por alguns minutos 3 perguntas que Jesus Cristo fez. Vou repetir. Quero usar como tema, pregando alguns minutos nessa noite, 3 perguntas que Jesus Cristo fez. Abaixe a sua cabeça, Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite. Fazemos isso no poderoso nome de Jesus. Oro pela ajuda e pela graça do Todo-Poderoso, que o Senhor venha pegar toda a palavra que temos para falar e leve ao coração desse povo. Eu peço no santo nome de Jesus, que o Teu Espírito faça a obra que deve ser feita, pois dependemos de Ti. Venha ungir o povo para ouvir, receber, entender a Tua palavra. Eu peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Como mencionei para você alguns instantes atrás, através da graça de Deus e não através de nenhuma habilidade da nossa parte, esse programa ele passa em 135 países do mundo. Ele passa em alguns países comunistas, marxistas e entra também em alguns países muçulmanos e tudo que existe no meio. Existe algo em mim, em meu coração, em meu espírito, que quero provar para todos aqueles que estão aí sobre a veracidade de Jesus Cristo, sua deidade, sua ressurreição. Eu quero provar em meu coração para os muçulmanos que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero que os socialistas escutem, alguns deles já escutaram, que tenham um desejo de ajudar a humanidade. Quero que eles saibam que Jesus Cristo é a única resposta para os problemas e as doenças que estão sobre a humanidade. E existe algo em mim que quer mencionar, palavra por palavra, frase por frase,
provar de uma forma analítica. Nessa tarde, enquanto eu estudava para essa mensagem, o Espírito de Deus falou ao meu coração e eu não conseguia ver, eu não conseguia fazer aquilo funcionar, e eu então estive orando, buscando a Deus e disse: Senhor, me diga o que fazer, me diga o que dizer. Eu não consigo passar. Eu achei que ia pregar outra coisa, mas o Espírito de Deus sempre me fazia voltar para essa direção. E eu me lembro no momento que Deus falou comigo e disse: filho, você está no caminho errado. O problema com a incredulidade, ele disse, não começa na cabeça, começa no coração. Esquece esse negócio de ficar tentando provar que Jesus Cristo é real para a multidão. Apenas pregue Jesus Cristo para a multidão. Eu sabia na hora que eu tinha conseguido. A narrativa do meu texto nessa noite acontece nos últimos meses da vida de Jesus, seu ministério nessa terra. Escute o que estou para te dizer. Na realidade, ele tinha sido banido da maioria das sinagogas naqueles dias, naquela época. Ele estava em uma sinagoga quando ele curou essa mulher que estava curvada por 18 anos, mas provavelmente os teólogos dizem que tinha tanta adversidade contra ele que ele tinha sido banido das sinagogas. E eu quero que você pense nisso. Ainda assim, mesmo sendo chocante, mal podemos entender. Ele diz que veio para os seus e os seus não receberam. Mas ainda assim, na maioria das igrejas hoje, eu estou falando dos cristãos, hein? Não estou falando do mundo muçulmano, do mundo budista, do mundo hindu, não do mundo marxista. Mas a maioria das igrejas do cristianismo, se Jesus estivesse aqui hoje, seria banido da maioria das igrejas. Não iam recebê-lo. Ele, no dia de sábado, estava na sinagoga e a Bíblia diz que ele estava ensinando. E quero que você veja isso em sua mente, quero que você veja, quero que você sinta. A Bíblia nos diz que nunca um homem falou como esse homem. Nunca um homem falou como esse homem. Nunca. Mesmo que o líder da sinagoga fosse totalmente contra ele e as multidões iam enchendo aquela sinagoga para escutá-lo, para vê-lo, prestando atenção em suas palavras, de repente, ele para. E a razão pela qual ele parou foi, se eu puder te fazer entender nessa noite, é a razão pela qual ele veio. A razão pela qual Jesus veio não foram por programas, ou pela religião, ou por grandes prédios, ou por uma estrutura religiosa. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade sofrendo. Você está entendendo? A razão pela qual ele veio não foi para perpetuar uma instituição religiosa. A razão pela qual ele veio não foi para construir uma instituição religiosa. O seu reino não era de pedra, não era de cimento, de ouro ou de prata. O reino dele estava em corações. E nessa multidão tinha uma mulher. Ela estava prostrada, curvada, de uma forma terrível, em uma posição muito ruim, já estava naquela posição por 18 anos. A Bíblia diz que um espírito de enfermidade tinha vindo sobre ela. Alguns de vocês estão aqui hoje, milhões de vocês me assistindo. Um espírito das trevas, um espírito aprisionador, um espírito do inferno está te aprisionando.
20 milhões de alcoólatras na América, com um demônio em suas costas, vivendo o inferno na terra. Os alcoólatras anônimos tentam de tudo, fazem de tudo para tentar salvá-los e não conseguem. Centenas de milhares de viciados em drogas. Dizem que talvez 300 mil usuários de heroína existem só em Nova York. E todos os centros de reabilitação do mundo não podem quebrar a corrente da heroína, da cocaína, ou até da maconha. Presos, alguns de vocês, milhões que me assistem, vocês podem não estar presos por drogas ou álcool, mas você está preso pelo ódio, pela ganância, por uma prisão que é pior do que o próprio inferno. Eu tenho boas novas para você, eu tenho boas novas para você, eu tenho as melhores notícias que o mundo já ouviu, são as boas novas, são as gloriosas novas, o Evangelho, são boas novas que Jesus veio, boas novas que as correntes foram quebradas, que o pecador pode ser livre, boas novas e você não tem que ficar preso, pois o maior que Salomão está aqui, Jesus está aqui. Ele não está morto, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. E a Bíblia diz que ela estava encurvada e não conseguia se levantar. Milhões estão prostrados, presos no ódio, na ganância, amargura. Alguns estão sentados na frente da TV agora. Você odeia o mundo, odeia a Deus, odeia a todos. Você está vivendo um inferno na terra. Você está prostrado, não consegue se levantar. Escute aqui, você está me ouvindo? Sei que Satanás tem lutado contra o culto dessa noite. E olha, me machuca, você não sabe o quanto me machuca. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas eu, em meio a essa dor, em meio à opressão e à pressão em si, existe uma alegria, pois sei que Deus vai fazer algo. Glória! Aleluia! Eu sei que vamos ver libertos, eu sei que vamos ver pessoas sendo livres pelo poder do Todo-Poderoso Deus. A humanidade presa, 1.600 adolescentes por dia cometendo suicídio. Satanás declarou guerra sobre as crianças. Crianças, desde o feto no ventre da mãe, chamando de aborto, até aqueles que estão engatinhando. Satanás declarou a guerra nas crianças, e todos estão juntos. Hollywood os ofereceu nos templos dos chamados deuses do dólar, tentando destruí-los para sempre, mas fazer dinheiro em cima deles. Um homem outro dia me falou assim: Jimmy Swaggart, precisamos do seu apoio, precisamos converter Hollywood. E eu pensei, como converter o inferno? Essa é a declaração mais estúpida que eu já ouvi na minha vida inteira. Encurvado. E ela não tinha como se levantar. Você não tem como se levantar. Você não tem como quebrar a prisão do álcool. Você não tem como. Você não pode quebrar essa corrente da concupiscência, das drogas e do ódio que você tem. Não há como quebrar sozinho. A educação não pode quebrar, dinheiro não pode quebrar, vontade própria não pode quebrar. Todas as tentativas patéticas que o homem inventa não podem quebrar. Jesus, a Bíblia diz que Ele chamou-a à frente
Aí acabou com aquela situação ali, né? Ele estava no segundo ponto da mensagem, na segunda parte. Aí ele parou a pregação. Por que você acha que ele parou de pregar, parou de ensinar, parou com tudo e chamou ela à frente? Porque foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele veio. Entendeu bem? Veja bem, o problema do homem não é o ambiente. O senhor Lyndon Johnson morreu cedo não por causa do Vietnã. O mundo pensou que o Vietnã o matou, não foi isso não, foi a grande sociedade. Ele pensou, eu acho que vou conseguir bilhões e bilhões de dólares e transformar a América em um paraíso. Mas o problema do homem não é o dinheiro, o ambiente não é o problema do homem, a educação não é o problema do homem. O problema do homem está no coração. E somente Jesus Cristo pode mudar o coração. Você precisa de mudança no seu coração, não de uma casa nova, ou de um carro novo, ou de um esposo novo, ou de uma esposa nova, ou de um trabalho novo. Você precisa de um novo coração, e Jesus Cristo ainda pode mudar o coração do homem. Glória a Deus. Muito bem. Olha, a Bíblia não diz que ele fez nada senão impor as mãos sobre ela. E ele disse, você está liberta da sua enfermidade. Imediatamente ela se colocou de pé, e a primeira coisa que ela fez foi louvar a Deus. Eu não sei como isso ia ter acontecido em uma igreja episcopal, mas eu te falo uma coisa, viu? Não deu muito certo em uma sinagoga judaica, não. Ela começou a louvar, meu Deus, ela começou, a Bíblia diz que ela glorificou a Deus, que ela acabou com o culto, ela acabou com aquele culto de uma vez por toda, feliz, glorificando a Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero te dizer que é melhor esquecer o nosso orgulho e é hora de glorificar a Deus. Nós temos uma razão para louvar. Jesus nos salvou, Ele nos santificou, nos encheu com o Espírito Santo, Ele nos libertou, e é hora de glorificar a Deus. Se você vai para uma igreja pentecostal e você não está louvando a Deus, você se desviou. Se você vai para uma igreja pentecostal e não te deixam louvar a Deus, sai desse lugar e vai achar outra igreja que te deixa louvar a Deus e glorificar a Ele. Aleluia! Aleluia! Entendeu o que eu estou falando? Ela louvou a Deus. eu não iria para uma igreja que não me deixava louvar. Eu não ia para uma igreja que não me deixava louvar a Ele. Em nossa igreja em Baton Rouge, se você não louvar a Deus, tem algo de errado com você. Pode atrapalhar o coral, mas louve a Ele. Pode interromper o pregador, mas louve a Ele. Glorifique o nome dEle. Os anjos estão cantando santo, santo, santo. Glória nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, não fomos criados assim em nossa igreja. Eu não fui criado assim. A minha igreja não faz isso. Eu vou te ajudar um pouco aqui, vou te dar algumas bases teológicas que vão te ajudar. Você tem um problema. Você diz, minha igreja não faz isso. Querido, você tem uma companhia, a igreja daquela mulher também não fazia. Queriam jogar ela para fora. Mas se você estava preso por 18 anos, encurvado, sem levantar, você tinha que andar desse jeito aqui, e você beijava os seus netinhos, eles tinham que se abaixar, e de repente Jesus te liberta e te levanta. É hora de glorificar a Deus, é hora de louvar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Aleluia! Aleluia! Você está me entendendo? Não importa quem gosta ou não, não importa quem fica ofendido ou não, não importa quem está chateado com isso, eu vou louvar ao poderoso nome dele. Você pode dizer, se eu tivesse para 18 anos eu também louvava. Querido, algo melhor do que isso aconteceu com você. Você foi salvo. Meu Deus, você foi salvo. Você foi lavado. Você foi limpo. Você foi santificado. Você foi justificado. Seu nome está escrito. E Jesus disse, você se alegra, porque espíritos demoníacos são sujeitos a vós. Mas se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu estou feliz demais e eu vou bradar por isso. Não é minha natureza não, Jimmy Swaggart, não é minha personalidade. É isso mesmo, a maioria dos defuntos não falam nada. Ensinamos nossos netinhos e nossas netinhas a louvar a Ele. Aleluia. Muito bem. Essa foi a introdução da minha mensagem. O líder da sinagoga ficou nervoso. E daqui a pouco eu falo desse mané. Eu tenho mais respeito por um dono de boteco do que por um pregador hipócrita que não acredita no poder de Deus. E nunca estive em um boteco na minha vida. A Franz estava tentando chegar até o McDonald's ali, perto do hotel onde estávamos. Ela estava andando em meio aos bares e nem sabia. Aí eu falei, querida, isso é um bar. Não estou nem aí. Ela falou, ela está mais perto daqui ali, eu vou passar dentro dele. Eu acho que ela nem sabia que era um bar. Muito bem. Jesus perguntou àquele hipócrita 3 coisas. E esse, na verdade, é o tópico que compõe a minha mensagem nessa noite. Ele disse, em primeiro lugar, essa mulher não é filha de Abraão? Em segundo lugar, Satanás não mantinha ela presa? E em terceiro lugar, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Foram as 3 perguntas de Jesus. Vamos olhar para a primeira. Essa mulher aqui, então esta mulher não é uma filha de Abraão? Olha, você precisa entender, e se você tem vivido para Deus faz tempo, estuda a palavra, você sabe do que ele estava falando. Você entende, é muito claro para você. Se você não é um estudante da palavra, você não vai saber de muita coisa. Alguém diz que o cristianismo começou com Cristo, mas não foi assim, começou com Adão. Não era chamado de cristianismo, mas a nação de Israel no deserto era chamada de igreja no deserto, e Paulo chamou aquela rocha que Moisés bateu nela de Cristo. Então começou a igreja, na realidade começou com Adão, porque Deus falou para Eva, ele disse, você caiu
mas a semente que você terá vai ferir a cabeça de Satanás. Então aquela semente era o Messias que viria, o Cristo que viria, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então o cristianismo na realidade começou no princípio dos tempos, e sem espada, sem força, ou o mundo sendo forçado, já atraiu mais pessoas do que qualquer outra religião no mundo. E o cristianismo nem é uma religião, é um relacionamento. Muito bem, Deus prometeu a Abraão, quando Abraão chegou, e foi quando Deus encontrou um homem que podia colocar o seu poder sobre ele, sua palavra nele, e fazer dele o que ele desejava que Abraão fosse. E ele prometeu algumas coisas a Abraão. Em primeiro lugar, ele disse: farei de ti uma grande nação. Em segundo lugar, engrandecerei o teu nome. Em terceiro lugar, você serás uma bênção. Em quarto, abençoarei quem te abençoar. Em quinto lugar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em sexto lugar, em ti todas as nações da terra serão benditas. Ou seja, através da linhagem de Abraão, Jesus Cristo viria e todas as nações do mundo seriam abençoadas. Eu quero que você imagine, essa mulher era filha de Abraão. Por causa de quem ela era, para ser sincero, ela não deveria nem ser presa por esse espírito, por causa das promessas da aliança. Mas a razão pela qual estava presa por aquele espírito, Israel estava infestado dos poderes das trevas, e Joséfo disse que mais colapsos nervosos aconteciam naquela época do que em qualquer outro tempo na história de Israel. Era porque Israel tinha largado a Deus. E eu quero agora que você preste atenção em um detalhe. Não havia razão pela qual a prisão estivesse ali, senão que Israel tinha abandonado a Deus. Haviam alianças que foram entregues para manter o povo de Deus livre das prisões do inferno e das trevas. Tinham se desviado das promessas de Deus, mas ainda assim a aliança estava lá. E essa mulher, ainda que presa por espíritos, presa por 18 anos, Jesus chamou ela de filha de Abraão. Ele estava dizendo, na realidade para ela, que você não tem que estar nesse estado. A vitória para você, a libertação para você, a poder para você. Você não tem que ser assim. Mas ela não sabia. E por que ela não sabia? Porque essa mulher estava nesse estado, nessa condição, sem saber das promessas e das alianças. Por quê? Eu te digo por quê. Jesus acertou quando chamou o líder daquela sinagoga de hipócrita. Toda denominação nesse mundo cristão que se desviou, não se desviou por causa do seu povo que estavam com a Bíblia na igreja domingo de manhã. Ouviu bem? Mas caiu e se desviou por causa do pregador de trás do púlpito. E o pregador são como são por causa das escolas que deixam eles se formarem sem acreditar em Deus, ou na palavra de Deus, ou acreditar no poder de Deus. Ouviu bem? Entendeu? O problema é o púlpito. Se os líderes de Israel tivessem próximos de Deus, continuado perto de Deus, o povo ia ter seguido. Israel estaria livre das prisões das trevas. Mas Israel estava presa no pecado porque os líderes tinham rejeitado a Deus.
Isso é duro, mas é realidade. A maioria dos cristãos hoje não sabem nada de Deus. A maioria dos cristãos, a maioria das igrejas não tinha nem como ser salvo se você quisesse ali. Uma das denominações principais outro dia perguntou, não estou falando de um grupo, uma seita, uma grande denominação, para ser sincero, a maior da América. Ligou para o nosso escritório e perguntou, tem alguém aí que pode vir nos dizer o que é nascido de novo? Estou te falando a verdade. Nos diga o que é nascido de novo. E eu quero dizer outra coisa. O evangelho, ele é muito simples. Pregadores dificultam, mas ele é muito simples. A única coisa que nossa igreja precisa, quando concluímos as coisas, é que pregadores que podem usar ou falar inglês, ou seja lá outra língua, se prostrar, ficar ali até que o céu encha o seu coração, a glória encha a sua alma e o Espírito Santo flua neles, dentro deles e venha lavá-los e através deles fazer a obra. E quando subirem no púlpito, eu não estou interessado em o que um teólogo tem a dizer, não estou interessado em o que um intelectual tem a dizer, eu quero saber o que diz o Senhor, o que diz o Senhor, o que diz o Senhor. É muito simples, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus está voltando. Aleluia, esse é o Evangelho. Glória! Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus está voltando. Se o seu pregador está pregando mais que isso para você, está perdendo tempo. Meu Deus, eu estou pregando bem hoje. Aleluia! Essa mulher era filha de Abraão. E Abraão tinha recebido promessas. Tudo bem, você está dizendo que se eu fosse só um judeu eu teria essas promessas. Você tem algo melhor. Paulo disse em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus, você entendeu? O que é a promessa de Abraão? Que é a promessa de Abraão? Do que ele está falando ali? E herdeiros de acordo com a promessa. Que promessa que ele está falando ali? A promessa de Deus através de Abraão era a seguinte: nós chamamos de justificação pela fé. Do que você está falando? Olha, na época era só Israel. Na época, quando Jesus estava aqui, há centenas de anos atrás, se você quisesse entrar na aliança, você tinha que se tornar um judeu. Você tinha que vir, passar pela cerimônia, passar por todo o procedimento e tinha que se envolver nos sacrifícios, renunciar seus caminhos gentios e se tornar um judeu convertido. Você lembra do que Jesus falou para a mulher no poço de Jacó? A salvação vem dos judeus. Samaritanos, vocês não sabem o que estão adorando. A salvação vem dos judeus. Agora espera aí, vocês estão caladinhos, hein? Mas agora Paulo diz, isso é lindo demais, por isso que Jesus veio. Já não é mais só para o judeu, já não é mais só para aquele país pequenino no Oriente Médio, não é mais só de Dan a Berseba e você tem que vir uma vez por ano oferecer sacrifícios em Jerusalém. Já não é mais isso, graças a Deus, porque agora todos que têm sede podem vir e beber da água da vida gratuitamente. Você ainda não entendeu, você não entende a importância
quer dizer que o mundo inteiro, toda pessoa, você no Japão, você nas Filipinas, você em Laos, você na Camboja, graças a Deus, você na África, em toda a África, na América Central, América do Sul, você não tem que ficar mais curvado, você não tem que adorar mais deuses pagãos, você não tem que ir até um bruxo. Jesus Cristo veio para te dar a promessa de Abraão, e você é um filho e uma filha de Abraão. Olha, eu queria, meu coração até parte, ele parte. Agradeço a Deus por, não estou dizendo certo, eu quero dizer da forma correta. Eu quero que você saiba que já estive na Singapura e eu os vi ali, enquanto andam no meio daquela sujeira, daquele templo fedorento. E eu vejo eles colocando seu dinheiro ali e comprar um pouco de incenso, e vejo se ajoelhar e acender as velas. E tenho visto eles ali enquanto aquela fumaça vai subindo, e pensava, oh Deus, eles não têm que fazer isso não vai dar em nada. Eu já fiquei olhando nos olhos de um dos maiores oradores muçulmanos do mundo, e eu amo o povo muçulmano. Já estive na Índia, quando estavam se lavando nas águas dos Ganges, pensando que receberiam vida. Todos encurvados, mas olha, Deus me mandou te dizer, diga a eles que vou abrir as portas, que eu vou abrir as estações de televisão, e eles não vão saber porquê, mas eu vou abri-las, e diga a eles que eles já não é mais só para o judeu, mas agora é para todo homem, agora é para toda mulher. O viciado em drogas pode ser livre, o alcoólatra pode largar a bebida, a prostituta pode ser limpa, todo pecador pode ser limpo, porque é Jesus que veio salvar o mundo. A justificação de Abraão pela fé. O que isso quer dizer? Do que você está falando? É uma palavra grande, mas é a mais importante, alguém pode ouvir. Católicos, me escutem e não fiquem nervosos não. Esse ministério alimenta mais pessoas católicas do que outro ministério na terra. Então me escuta, tá? Você membro de igreja protestante, me escute. Justificação pela fé, o que quer dizer? Jimmy Swaggart, quero te dizer que a minha família, eu não estou nem aí para a sua família. Mas você não entende, tem sangue azul nas minhas veias, não importa se é sangue azul na sua veia. Você não entende, somos religiosos, o problema é seu. Justificação pela fé quer dizer que você vai até Deus e você não faz nada para merecer, você não vale nada, e você é culpado e merecia o inferno queimando lá para todo sempre. Mas o Todo-Poderoso Deus olha para você e Ele não te vê, Ele vê o sangue de seu Filho Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele olha para o anjo lá na glória e diz: não é culpado, é inocente, é inocente. Satanás começa a gritar e fala assim: ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. Alguns que estão sentados aqui hoje me assistindo pela TV, vocês já beberam tanta cachaça que seus olhos parecem olhos de fogo. Você já bebeu tanto que dá até para encher o tanque de gasolina. Mas quando você aceita Jesus Cristo e vai a Deus, Ele diz: você é inocente. Uhul! Uhul! Glória a Deus! Ah, louvado é o nome de Jesus! Glória! Alguns de vocês estão aí sentados sozinhos. Você acordou hoje de manhã,
olhou para a televisão e a televisão estava ligada, seus olhos estão até vermelhos, e você gastou todo o dinheiro que tinha, você não sabe o que fazer ou que caminho seguir, você está sofrendo. Eu quero dizer que se você aceitar a Jesus Cristo, não importa se você já usou drogas demais, Ele diz para você que não é culpado, você não é culpado e é inocente. Católicos, vocês não têm que ir até o padre, vocês não têm que confessar seus pecados para ele, você não tem que acender velas, não tem que dar dinheiro, não tem que ir até Maria, não tem que tomar a Santa Ceia e acreditar que se transforma no sangue de Cristo. Você só tem que fazer algo aí na sua casa, ou no seu carro, ou num quarto de hotel, buscar a Deus em nome de Jesus. E todo pecado vai ser lavado, toda prisão vai ser quebrada, todo poder das trevas será quebrado, porque Jesus nos deu a promessa de Abraão. Glória a Deus. Estávamos em Lima, no Peru, pregando, e você viu na televisão há pouco tempo atrás, aqueles que assistiram, e eles naquele país tiveram o que chama de Caminho Brilhante. É um movimento da guerrilha, em muitos casos muito violentos, mataram muita gente, estão tentando tirar o governo do poder. E um dos principais líderes estava lá, na primeira noite, era até uma mulher. E não estou culpando eles, não estou. E ela falou para uma das pessoas depois: eu não sei o que aconteceu comigo. Ela disse: domingo fui até a igreja e eu só sentava ali e chorava. E já tinha falado para mim mesmo que não chorava, mas as lágrimas rolavam e comecei a pensar em tudo que fiz. E algo aconteceu comigo. Nos últimos 2 anos recebemos mais de 1 milhão de cartas assim. Pense no que estou te falando. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas algo aconteceu comigo. Aceitaram a Jesus e mudaram sua vida. Esse é o primeiro ponto. Você ainda está comigo? Muito bem. Jesus falou: esta mulher era uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa. Escuta aí. O que e qual é a causa de toda doença, sofrimento, dor, tristeza, guerra e pobreza nesse mundo hoje? Já segurei bebês em meus braços que eu sabia que iam morrer por causa da fome. Em nossas escolas na América Central, muitas vezes tem que alimentar as crianças 9 horas segundas de manhã. Não estou falando de café, estou falando de almoço, porque não tiveram nada para comer o final de semana inteiro. E eles não têm como aprender nada, pois estão com fome. Por causa da fome. Satanás tem conseguido fazer os homens acreditar que Deus é a causa, o autor da dor, do sofrimento e da dor nesse mundo. Isso não é verdade. Deus não é a causa de nenhum sofrimento ou tristeza no mundo. Tiago disse que toda boa dádiva vem diretamente do alto, do Pai da luz. Jesus disse que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Entendeu? Muito bem. Eu quero te dar um testemunho pessoal, eu quero que você entenda, espero conseguir falar da forma correta. Toda a minha vida eu, desde que era criança, queria caminhar de uma forma perfeita diante de Deus.
E nunca em sua vida você olhou para alguém que já caiu tantas vezes. Mas essa fome, essa sede por Ele, de caminhar perfeitamente diante dEle, e as falhas mais miseráveis vieram da minha vida. Eu escutei até um homem falar, pelo menos eu li o que ele escreveu, dizendo que até os melhores, Deus sabe que eu estaria no fim dessa fila, mas até os melhores dos filhos de Deus, quando você chega perto deles, você começa a ver as falhas. Você é privilegiado se encontrou alguém que estava perto de Jesus, que você viu Jesus na vida deles quando os encontrou. Já vi uns 2 ou 3 dessa forma, mudaram minha vida. Mas não importa quem eles sejam, quando você chega perto deles, você começa a ver que eles têm pés de barro, têm falhas. Mas interessante é que quando você chega perto de Jesus, quanto mais próximo você chega dele, mais perfeito ele se torna, sem pecado. Deus falou para mim e para Francis, começar a pregar no rádio. A Francis nunca pregou, mas eu não estaria fazendo o que estou fazendo se não fosse por ela. O Jimmy Swaggart precisou de ajuda. E Deus me chamou, eu creio que me chamou antes de nascer, mas eu era um pregador derrotado. Pregava vitória, mas eu era derrotado em minha própria vida. Pregava cura, mas eu estava doente. Pregava vitória, mas não conhecia vitória. Não estou falando do pecado, estou falando em meu espírito. Estava derrotado. Vou fazer uma declaração que é muito simples, tão simples, que às vezes você desconsidera. Escutei um pregador dizer em 1970, eu ouvi um pregador dizer que Deus não é o seu problema. Essa não é uma declaração simples. Deus não é o seu problema. O Espírito Santo falou, é isso que eu quero que você escute. Eu não sei o que isso quer dizer, Senhor. Nunca pensei que Deus era meu problema. Mas Ele continuou falando aquilo, continuou me tratando. Deus não é o seu problema. E finalmente, o Espírito Santo me convenceu. Escute. Deus, deixa eu ver como dizer isso. Jesus falou, Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Jesus veio para te libertar, te dar vitória, para que você seja um vencedor, para te endireitar, que você não fique curvado. Eu estava curvado no espírito. Você me viu, eu estava assim em pé, mas no espírito eu estava encurvado. E pensava que era Deus. Eu pensava, Deus está me deixando encurvado para me ensinar algo. E se aquela mulher que estava encurvada por 18 anos, Deus está fazendo isso para me ensinar algo. Olha, o mundo não sabe que pode ser livre. A igreja tem acreditado numa mentira sobre a liberdade. Me escute, do que você está falando, pregador? Estou falando de pregadores que te falam que o dia dos milagres acabaram. Estou falando de pregadores que dizem, quando os apóstolos morreram, aquilo acabou. Estou falando de pregadores que dizem, acabou com a igreja primitiva, antigamente era, vai ser no futuro, mas agora não existe. Que tipo de Jesus você está pregando para o seu povo? Que tipo de Jesus, padre, que tipo de Jesus, pregador, você está pregando para o seu povo? Os católicos deixaram ele na cruz. Ele ainda está na cruz, pendurado lá, com os braços abertos. Protestantes não dizem amém, eles deixaram ele no túmulo. Ele está morto. Você pode dizer, nós não deixamos ele no túmulo, você tirou todo o poder dele. Você tirou o poder sacerdotal dele, o poder que opera milagres dele, sua deidade, sua glória.
Solte ele, deixa ele operar. Aleluia, glória a Deus. Pregue Jesus, pregue Jesus. Pregador, pregue Jesus, deixe ele libertar os cativos. Pregue um Jesus que pode batizar no Espírito Santo. Pregue um Jesus que pode levantar o homem. Deus não quer que você fique derrotado. Se você estiver derrotado, você, como é que eu posso dizer? Você é uma pessoa pobre, mas rica. Você é uma pessoa doente que pode estar bem. Você está entendendo agora, não é? Você está começando a fazer a conexão. Você é uma pessoa que era para estar de pé, mas está curvada. Ele já escancarou a porta. Rapaz, uma vida, Deus não é o seu problema. Eu aprendi isso por um mês. Andei chorando e buscando, falando: Deus não é o meu problema. Já você ouviu? Deus não é o meu problema. Deus quer que eu seja saudável. Deus quer que eu fique feliz. Deus quer que eu seja um vencedor. Deus quer que eu levante a minha cabeça. Ele quer que eu tenha vitória. Ele quer que eu arrebente com o diabo. Ele quer que eu tenha vitória sobre as doenças, vitória sobre a pobreza, vitória sobre o inferno, vitória sobre o diabo e sobre os poderes das trevas. Meu Deus, você está entendendo? Você está me entendendo? Se Deus te chamou para pregar, meu Deus, nos ajuda. Não vai ficar sentado lá escutando um professor morto e seco que diz que já passou essa época. Você recebe isso ficando em casa. Aleluia! Se Ele te chamou para pregar, menino, então glorifica a Deus. Ele te deu a bola e começa a correr em direção do gol, vitorioso em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você está me entendendo? Alguns de vocês estão me olhando como se fosse uma vaca olhando para um portão novo. Jimmy Swaggart, você não tem que ficar doente. Eu ficava doente o tempo todo. Eu vivia doente. Eu vivia doente. Outro dia eu fui para o médico ser examinado e uma companhia de seguro falou que eu tive que ir ao médico. O médico estava escrevendo e falou: quantas gripes você tem por ano? E eu falei: eu nem lembro quando foi a última vez que fiquei gripado. E ele disse: eu tenho ela sempre. E ele falou: o que você tem feito? Imagina só, hein? Ele era um médico. E ele falou para mim: como é que você consegue? Eu vou mandar uma conta para ele. Eu vou mandar uma continha para ele. Aleluia! Glória a Deus! Vitória em Jesus. Eu vou te dizer que a igreja dele não é uma igreja que vive aí tropeçando e batendo com a cara no muro, que não sabe se vai chegar em lugar nenhum, mas é uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Batistas vocês podem vencer, metodistas vocês podem vencer, católicos vocês podem vencer, pentecostais vocês podem vencer, porque nós temos as promessas de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus do céu, olha, eu não sei se devo pregar isso ou não, está ficando tarde. Olha, você já assistiu deixa eu ver como falar isso aqui. Olha, minha mãe se gabava muito, mulheres,
que o chão dela era tão limpo que dava para comer do chão. Na época não tinha tapete, tinha um piso bem baratinho. Muitos de vocês nem sabem o que é isso, mas era o que tínhamos. Nós não tínhamos cortinas, nós tínhamos apenas um paninho na janela. Você não sabe o que é isso, mas nós tínhamos. Não tínhamos candelabros, nós tínhamos uma lâmpada. Demorou para arrumar um interruptor, antes era uma cordinha. Eu lembro até quando tínhamos lamparina. E você tinha que acender o fósforo e tirava um negócio dali. E quando garotinho eu tinha que limpar aquilo, eu não gostava de limpar, para acender a lamparina. Senhoras, o que vocês fariam se um porco entrasse na sua casa? Não estou falando de um filhotinho, não. Estou falando de um que acabou de sair ali do lamaçal mesmo. Sério. Vocês sabem como os porcos fazem, né? Eles balançam assim, jogam lama para tudo que é lado. E um entra na sua sala. Aí você vê um lá soprando para tudo que é lado, jogando lama nas paredes. O que você faria? Eu te pergunto, o que você faria? Você diria: ô porquinho bonitinho, olha que porquinho bonitinho. Não, se isso acontecesse, eu sei que você ia pegar uma arma, dar um tiro nele, ou então você ia chamar o pregador e falar: vem ajudar a tirar o porco daqui. Duas horas da manhã, vem tirar o porco daqui. Estou brincando, é claro, mas eu quero chegar em algum lugar. Você ia tirar o porco dali, claro, mas deixamos o diabo entrar em nossas casas, em nossos corações, em nossas vidas e fazer o que quiser. Não deixe, use o poderoso nome de Jesus. Glória! Preciso parar, pois já preguei demais. Por último, ele disse assim: esta mulher, filha de Abraão, que Satanás mantinha presa, deveria ser libertada daquilo que prendia. A Bíblia diz que sacerdotes ficaram irados, indignados, disseram: só a ideia de você curar essa mulher no sábado. E Jesus olhou para ele direto nos olhos e falou: hipócrita. Alguns de vocês ficam irados: por que você prega assim? Nunca preguei assim, nunca te chamei de hipócrita, cheguei perto. Hipócrita, me escute, a religião na maioria das igrejas te mantém preso. Então as igrejas eram para libertar os cativos em nome de Jesus. E quando Jesus falou aquilo, que ela devia ser libertada, as pessoas celebraram, começaram a se alegrar. A libertação e a vitória trazem alegria. Há alguns dias atrás, enquanto prego essa mensagem, estávamos em São Salvador, em El Salvador, e ajudamos a construir, demos o dinheiro para construí-los. Acredito que foram 15 ou 17 escolas ou 14 escolas, algo assim, em El Salvador. E 14 mil garotinhos e garotinhas vão para aquelas escolas todos os dias. O missionário John Bueno está lá faz 25 anos. Ele é um homem de Deus. Fez uma grande obra naquele país. Se o El Salvador se der bem, eu acredito que vai ser por causa do trabalho que aquele povo tem feito ali. Estávamos na escola de Costa Rica, é um nome estranho que chama Costa Rica em El Salvador. E trouxeram mais ou menos, sei lá, 100, 150, 200 crianças, eu não lembro direito. Garotinhos e garotinhas, desse tamanho,
e mais ou menos dessa idade, de 6, 7, 8 anos de idade. E estavam com casacos vermelhos, como do nosso coral, e começaram a cantar. Olhei ao meu redor, porque veja bem, eles viviam bem nas montanhas, em barracos como você nunca viu antes. 8 a 10 pessoas em um barraco, sem piso no chão. E tem 2 sessões por dia na escola, e as crianças colocam seus sapatos, levam de volta para casa para o irmão ou para a irmã colocar os pés nos mesmos sapatos e voltar para a escola. Os mesmos sapatos. Tiram um uniformezinho azul e só tem pano de trapo para se vestir. Não tem como você imaginar a pobreza, não tem. Quando eles pegam tortilhas, alguns colocam até no bolso e não comem na hora, para levar para casa, porque os irmãos e as irmãs que eles têm não têm nada para comer. Tinha mais ou menos, não sei, 10, 15, 20 pessoas dos Estados Unidos com outras pessoas lá, e eu não vi uma pessoa que não estivesse chorando, nenhuma. E um garotinho chegou para mim em espanhol, ele me presenteou com flores. Em pé ao meu lado estava um homem da Califórnia, construiu 6 escolas. 6. Deu quase $200 mil para isso. Estava ao meu lado chorando. Tinha ido para lá conosco, de Baton Rouge, ele mesmo era da Califórnia. E o mais marcante para mim foi o seguinte: eu olhei para ele de pé ali, vestido em um terno muito bonito, mas 10 anos atrás ele estava na prisão de San Quentin. Ficou 10 anos naquela prisão e em outras prisões, culpado de tudo que você pode imaginar: drogas, álcool, assalto à mão armada. Eu olhei para ele, um milagre da graça. Tinha andado curvado, mas Jesus o endireitou. Aleluia. E ele estava em sua casa, sua esposa tinha acabado de ser salva assistindo o programa. Ele me xingou e falou: Jimmy Swaggart, eu te amaldiçoava toda semana. Me assentava ali esperando aquele programa passar para começar a te xingar. E disse: eu era um machão. Já tinha colocado armas na cabeça de pessoas e puxado o gatilho. Mas eu estava viciado em drogas, no álcool, no ódio. O pai dele era um pregador batista, um homem de Deus. E disse: nunca vou esquecer aquele domingo. A minha esposa e ela também é demais. Olha, ela é tão durona quanto ele. Ela é linda, mas ela é durona, viu? Ela ligou a televisão e ele falou: estou por aqui com isso, ó. Estou cansado desse pregador. Toda vez que eu venho aqui está passando ele. Estou cansado do seu Deus, cansado do seu Jesus, cansado disso tudo, vou embora, vou sumir. Jogou suas coisas na mala, saiu xingando, fugiu de casa. Enquanto ele saía da porta, estava a 2.000 milhas de distância. Mas apontei o meu dedo para a televisão e falei: você pode correr, mas nunca conseguirá fugir de Jesus Cristo. E ele disse: Jimmy Swaggart, estava chovendo. E ele disse: eu saí correndo, mas algo veio sobre mim.
E eu caí de joelhos e fiquei ali tremendo, temendo. E pela primeira vez na minha vida eu senti o poder de Deus. E disse: não consegui me levantar, eu estava congelado no mesmo lugar. E ele disse que prometi que se ele me deixasse viver, que se ele me limpasse, que se ele quebrasse as correntes do álcool e das drogas, que eu serviria a ele. E ele disse: a Cíntia saiu da porta e sabia que algo tinha acontecido. E por 2 horas ficamos ali louvando ao Senhor no quintal da nossa casa, enquanto chovia. Ele disse: Jimmy Swaggart, eu vou construir 100 escolas daquelas. Vai custar $1,5 milhão, mas eu vou construir 100 delas. O que eu dei ao diabo vou devolver a Jesus. Tudo, tudo, tudo. Esse homem ou essa mulher que estava preso por 18 anos por Satanás não deve ser libertada ou libertado da prisão? Você pode ser livre. Você pode ser livre. Jesus está pronto para te libertar. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço e eu te amo. Eu peço no santo nome de Jesus, que o teu Espírito venha fluir nesse povo. Eu oro, ó Deus, que um poder de convicção do Espírito Santo venha mostrar para eles que Jesus é real. De cabeças baixas e olhos fechados, me escute nessa noite. Eu não conheço seu coração, mas Deus conhece. Se você está aqui nessa noite e está preso pela ganância, pela amargura, em qualquer prisão que seja, e o pecado prende as pessoas, você pode ser livre nessa noite. Aonde quer que você esteja nesse mundo, você pode ser livre nessa noite. Ele pode mudar sua vida. De cabeças baixas e olhos fechados, quantos aqui hoje podem levantar a mão e dizer: ore por mim? Eu quero conhecer um Cristo como que você pregou e mencionou nessa noite. Levante sua mão, eu quero ver. Em todo esse ginásio, não estou vivendo corretamente, não estou vivendo bem. Muito bem, nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim. Não estou vivendo corretamente. Quero conhecer um Cristo como que você apresentou nessa noite. Lá atrás, levante a sua mão, por favor. Aqui na esquerda, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim. Eu não vou te envergonhar, eu prometo, em todo esse ginásio. Levante suas mãos. Quero que todos aqui se levantem, por favor. Se levante, por favor. Louvado seja Deus. Quero pedir todos que estão aqui, que sabem orar, e sei que você está aqui, quero te pedir para buscar a Deus comigo, pois sua oração, e olha, não é só para quem está aqui, mas também para milhares e milhões de pessoas que assistem pela televisão. E eu quero pedir a todos vocês que estão aqui, que levantaram a mão, quero que você venha e fique de pé aqui.
E quero que você venha crendo. Você não está vindo para esse pregador, você está vindo para Jesus Cristo, o mesmo que aquela mulher foi até ele há milhares de anos atrás. Eles vão cantar "Há espaço na cruz" para você. Enquanto cantam, há um espaço, sempre há espaço. Eu quero que você venha nesse momento enquanto eles cantam. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still for one. There's room at the cross. One more time, Thomas, they're still coming. One more time. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tomás, eles ainda estão vindo. Cante o refrão outra vez, mais uma vez. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, There is still room for one. yes, there's room at the cross. Just one more time. One more time. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Eu quero que todos vocês pela televisão, onde quer que você esteja no mundo, olhe para mim por alguns minutos. Eu não vou te segurar, só alguns minutos, tá bom? Em primeiro lugar, Deus me manda te dizer que esse é o maior momento da sua vida. Aquela mulher foi à sinagoga naquele sábado, sem sonhar que Jesus estaria ali. Mas que dia feliz, que dia feliz. Nessa noite, nessa manhã, não sei quando você está assistindo esse programa. Se você deixá-lo, ele vai entrar em seu coração e na sua vida. Porque veja bem, ele tem o poder para fazer isso. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com um homem chamado Saulo, um fanático cheio de ódio. Transformou ele no maior apóstolo do amor que o mundo conheceu. E ele começou a ser chamado de Paulo. Aleluia. Em Detroit, no Michigan, estava saindo de um culto com centenas e centenas de pessoas ali. O maior homem negro que já vi na minha vida me parou no caminho
Eu acho que ele tinha 2,5 metros de altura. Pesava uns 300 quilos. O braço dele desse tamanho. Aí ele veio e me segurou e disse: Jimmy Swaggart, eu fazia parte do Black Panther. Perdidinho. Nada me parava. Mas um domingo de manhã, através do seu programa, Jesus Cristo me parou. E agora eu prego o Evangelho. Ele salvou minha alma, me encheu do Espírito Santo, me chamou para pregar. Se você deixar ele entrar em seu coração, ele vai te mudar nessa noite, te mudar totalmente. Você não vai ser mais a mesma pessoa, se você crer, se você tiver fé. Agora abaixe a sua cabeça no mundo inteiro. Abaixe sua cabeça, por favor. Por favor. Eu vou orar, já orei com milhões de pessoas. E quero orar com você. E quero que você diga em voz alta, depois de mim, o Doni vai te ajudar. Sendo no Japão, ou sendo no Brasil, ou sendo no Equador, na Venezuela, ou em El Salvador, ou na África, eu quero que você repita comigo agora: querido Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, o Seu Filho e o meu Salvador. Estou cansado do pecado. Eu te peço, perdoa-me, limpa-me com teu sangue precioso de toda injustiça. Entra em meu coração, de acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que meu Rei, de acordo com sua palavra, eu estou santificado, justificado, lavado e limpo. E agora eu creio que eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia.